Pronto? O valor do texto bíblico. Na leitura bíblica, assumimos o compromisso de explanação do texto em epígrafes, em partes. O ouvinte fica frustrado quando ouve a leitura do texto bíblico e constata que ele não foi nada mais do que um pretexto. Isso é terrível, isso é inadmissível hoje, em qualquer outro contexto, para nós que pregamos em congregação e pregamos para os ouvintes. Isso é inconcebível. Ler e estar pregando em outra situação completamente diferente daquilo que está sendo lido. Isso, no sentido usual da palavra, chama-se de pretextos. Tá? E se existe pretextos, não existe pregações. Infelizmente. Vou dar 2 pontos de vista aqui que vocês vão perceber o quanto isso é importante e necessário. Primeiro, para o pregador. A. Dá garantia de autoridade. B. Leva o orador a pesquisar para descobrir os seus significados. Isso é na visão do pregador. Para o ouvinte, despertar o interesse dele em ouvir o que a autoridade está falando. B. Ajuda-o na compreensão da mensagem e dá-lhe crescimento espiritual. Isso que leva o indivíduo ao crescimento baseado na pregação do que está sendo dito. Então tem essas 2 partes, né? Para o pregador, a autoridade que ele tem, e levar o que está ouvindo a pesquisar o significado daquilo que está sendo dito. Para o ouvinte, despertar o interesse, porque é isso que o irmão está falando, poxa, que interessante, né? E ajudá-lo na compreensão da mensagem. À medida que ele vai compreendendo, ele vai acrescentando a sua vida espiritual. Olha que responsabilidade tem aquele que prega a palavra. Então não é qualquer um, não pode ser qualquer um que vai subir nos nossos púlpitos para estar pregando para o nosso povo. Ou melhor, para o povo de Deus. Não é qualquer um. Tem que ter um preparo mesmo, tem que ser muito bem preparado. Não tem como. Outra situação bem complicada, como escolher um texto bíblico? Há várias formas. Primeiro, de acordo com o objetivo do sermão. Qual é o objetivo do seu sermão? Escolha o texto baseado nisso. Se você falar sobre cura, escolha um texto baseado na cura e fique lá. Fique nesse texto. Esqueça disso. B. Seja claro. Não fique fazendo arrudeio. Porque meu testemunho... Ninguém está interessado em saber o seu testemunho, nem o meu. Está interessado em saber do que vai ser atrelado ao texto que foi lido. Vou repetir. Ninguém está interessado em saber o meu e o seu testemunho. Quando é para saber o meu ou o seu testemunho, existe um culto específico para ser contado o testemunho do irmão Cleidson, do irmão fulano de tal. Existe um culto específico. No culto de menção da palavra, é um culto que se fala acerca da palavra. Testemunho edifica? Sim, edifica. Quando é atrelado a um culto para testemunho de fulano de tal. Fora isso, seja claro em relação à palavra que está sendo pregada no sermão. Meu testemunho edifica, mas muito mais que o meu testemunho, quem edifica é a palavra. Então, pregue a palavra claramente, sem fazer arrudeios. C. Curto. Textos longos torna a leitura enfadonha. Pode selecionar uma parte menor para a leitura e outros detalhes da história ficam a serem narrados ao longo da mensagem. Na faculdade, quando terminando o doutorado, a doutora Márcia falava para a gente o tempo todo, escolha um texto que você quiser. O texto pode ter 176 versículos, como tem o Salmo 119. Você pode escolher um texto de 176 versículos, mas leia no máximo 5. No máximo 5 versículos. Não passe disso. Mas o texto tem sua narrativa no 6º ou 7º. Em algumas ocasiões, passe de 5 e vá até 6, 7 versículos. Em poucas ocasiões.
né? Nem muitas, em poucas ocasiões, vá até 6, 7 versículos no máximo, não passe disso. Quando você passa disso, é um dado científico. Quando você passa de uma leitura depois da sexta, sétima, depois do sexto, sétimo versículo, tende ao leitor a perder o interesse sobre aquilo que você está lendo. Então não passe disso. Se for o caso, deixe o leitor na curiosidade para não desenrolar da mensagem, ele ir descobrindo o que tem nos versículos adjacentes. Você não precisa ler todo o texto. Ele não vai compreender você lendo todo o texto. Ele vai compreender eu explicando o texto. Entenderam, né? Vamos lá. O negócio vai ser gostoso. Em geral, positivo e negativo. Então, em geral, seja a ação positiva ou negativa do texto, leia-o. Evite conteúdos pomposos e repugnantes. Um texto que eu gosto muito, está lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 14, que fala da igreja de Laodiceia. Para nós, aquele texto é maravilhoso. Fala sobre a igreja, o Senhor fala sobre vomitar, né? Parece é um texto muito bom para a narrativa, mas é um texto que para muitos pode ser repugnante. Então, cuidado com os textos repugnantes, né? É só um alerta. Outro, não despreze os muitos conhecidos, como Zaqueu, Zequeu, Bartimeu, o filho pródigo, e outro, não despreze. Esses são textos muito conhecidos, então o povo se atrela muito ao que ouviram, porque às vezes tem música falando de Bartimeu, tem música falando sobre Zaqueu, tem música sobre o filho pródigo, e o povo já escutou essas músicas, então estão associados a esses personagens. Então não despreze, né? Tente fazer com que esses personagens entrem no seu contexto bíblico baseado na sua leitura, pelo amor de Deus. Não vai encaixá-lo de qualquer jeito, baseado na sua leitura. Então façam isso. Então, entendeu, né? Como escolher esse texto, aqui está como é que você vai fazer para escolher esses textos. Né? Não esqueçam disso. Observem bem esse vídeo, pelo amor de Deus. E vou mandar outro para vocês já já, muito bom. Como interpretá-los. Fique comigo.